Meus queridos, nesta noite eu quero falar a respeito de um homem conhecido por todos e muitos têm a sua história de cor e salteada, que é Paulo. O homem que era Saulo, um grande perseguidor da igreja, que consentiu até na morte de Estevão e que assolava as igrejas, e que um dia ele resolve então acabar com a igreja. Ele recebe cartas e com estas cartas em mãos ele está a caminho para cumprir o propósito que estava no seu coração, que era destruir os cristãos. Muito interessante que no meio do caminho ele ouve uma voz, e aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os agrilhões. Prontamente, Saulo reconhece que aquela voz era a voz do Senhor. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o próprio Cristo responde: Saulo, eu sou quem você está perseguindo. Saulo se vê caído do seu cavalo e agora estava cego. E a resposta desta voz do Senhor é: agora você entra na cidade, numa rua chamada direita, e vai na casa de um homem chamado Ananias. Eis que ele está orando. E no mesmo instante que o Senhor fala para Saulo, o mesmo Senhor que opera, o mesmo Espírito, fala a Ananias: Ananias, vem cá. Tem um homem que está vindo na sua casa. Você vai orar por ele e a visão dele será restaurada. Ananias, ele responde ao Senhor. Vamos parafrasear na nossa linguagem de hoje. Você não conhece o cara. Ele é um grande perseguidor. Após a morte de Estevão, ele entrou nas casas e fez tantos males para os cristãos. E agora ele vem à minha casa para que eu possa orar. E o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor disse: Ananias, faça o que eu estou te mandando, porque este para mim é um vaso escolhido. A história deste homem é muito linda. Não quero contar todas as histórias, mas o caminhar um pouco da sua vida. Ele então se converte, e um grande companheiro, e que eu louvo a Deus pela vida dele, chamado Barnabé, o leva para sua casa. E ali durante um tempo ministra na vida de Saulo, que agora era Paulo. Paulo, ele teve o discipulado nesta casa de Barnabé. Durante o tempo que ele ficou, todos os dias ele era ministrado. Ele que tinha todo o conhecimento criado aos pés de Gamaliel, agora ele está aos pés de Barnabé, este grande líder da igreja.
Paulo aprendeu de tudo. E em dado momento da vida de Paulo, agora, ele resolve, através da igreja de Jerusalém, que disse que ele tinha que ir para o campo, vamos assim dizer, o campo missionário. Paulo e Barnabé empreendem esta viagem para estabelecer igrejas, e prontamente Barnabé disse: eu tenho um sobrinho chamado Marcos, e que eu quero que ele vá conosco. Paulo, obediente às palavras de Barnabé, ele diz: pode ir, vamos juntos. Caminharam então até certo ponto da viagem. Não sei que motivo levou Marcos a desistir da viagem. Posso eu imaginar, dentro das minhas limitações, que Marcos, quem sabe, ele pensou. Nas palavras que dizemos hoje, o tio entrou em uma furada. Este homem foi perseguidor da igreja, e agora o meu tio está viajando com ele. É muito fácil nós falarmos, mas diante das atrocidades cometidas por Saulo, hoje Paulo, era de se arrepiar os cabelos de quem tem. Em certa distância, então, Marcos olha para o tio e diz: tio, com sua permissão ou sem, eu quero retornar à viagem. Eu não quero continuar. Eu quero voltar. Quem sabe de ponto, Paulo não retrucou em nenhumas palavras, mas dentro do seu coração ficou algo que dizia: este nunca mais vai me acompanhar. Eles retornam da viagem e chegam a Jerusalém, e as notícias elas são alvissareiras daquilo que Deus realizou naquela primeira viagem missionária. Ao ponto de Paulo desejar novamente empreender uma segunda viagem. E eles se organizam para esta segunda viagem. E agora, quando estavam nos preparativos, Barnabé, ele resolve dizer a Paulo que desta vez, quem sabe, penso eu, meu sobrinho se arrependeu de não ter continuado a viagem, porque as notícias alvissareiras trouxe para ele um desejo de acompanhar-nos nesta segunda viagem. É aí que a coisa não deu certo. Paulo olha para Barnabé e diz: ele não vai conosco. Sinto muito, meu líder, meu discipulador, de contrariá-lo em sua decisão. Ele não vai. E Barnabé, enfrentando o seu jovem que foi discipulado, ele disse: ele vai. E Paulo retruca dizendo: ele não vai. A minha Bíblia, ela disse que houve uma grande desavença. O que é uma desavença? Alguém pode me dizer?
ditado de hoje é uma briga. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Paulo diz: ele não vai. E Paulo então se desliga do seu discipulador, do seu líder. Pastor Frauselino, eu acredito que essa decisão tomada por Paulo entristeceu o seu coração, mas ele tinha que fazer, porque ele não admitia que alguém retornasse de um compromisso que foi assumido não perante a igreja de Jerusalém e não perante a Paulo e Barnabé, mas perante ao Senhor. E agora, Paulo, ele está sem o seu líder. Barnabé segue a sua vida, João Marcos também. E agora Paulo, ele vai dormir. Aleluia. Acredito que aquela noite para Paulo foi muito triste. Eu tive que desafiar o meu líder. Muito triste. Jamais eu queria que isto acontecesse. E ele tem naquela noite uma visão. É dos momentos mais angustiantes de nossa vida. É que Deus, ele vem para nos trazer uma palavra. E a palavra que veio para Paulo naquele sonho, dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um mancebo dizendo, gritando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia Sagrada diz que, e Paulo, compreendendo que era o Senhor que estava falando, empreendeu rapidamente aquela viagem. E ele vai. Chega na cidade, não conhece ninguém, mas estava dentro do centro da vontade de Deus. E ele sai para a oração. A Bíblia diz que eles saem para a oração. E esta oração, ela não acontece, porque enquanto eles estavam indo para a oração, apareceu umas senhoras, e ele começa a evangelizar estas senhoras. E ali está quem? Lídia, vendedora de púrpura, e que constrangeu ela e a sua família, aceitou ao Senhor e foram batizados, e agora ela constrangeu para que Paulo ficasse em sua casa. Agora Paulo já não estava em outro lugar, mas já tinha um lugar para ficar. Hoje é o culto de missões, e quero dizer para você, internauta, que tem uma chamada de Deus. Deus preparará o lugar para você realizar a grande obra que Ele tem com você, com a sua vida. Igreja aqui em Santana, Deus tem um lugar para você realizar a obra dele. Passados os dias, saiu novamente a oração, e agora Paulo está naquela cidade e encontra uma menina. E esta menina, ela tinha o espírito de adivinhação. E ela começou a acompanhar Paulo. E por trás ela vinha dizendo: este que nos anuncia o Evangelho é o servo do Deus Altíssimo. Esse que nos serve, esse que nos ensina, esses que estão pregando o Evangelho, é servo do Deus Altíssimo. Mentira ou verdade?
Mentira ou verdade? Verdade. Mas da boca que saía, não podia as pessoas dar credibilidade. E durante alguns dias ela fez. E um dia Paulo resolve expulsar o espírito de adivinhação que estava naquela menina. É aí que a coisa pegou. Aquela menina, ela tinha por detrás dela pessoas que lucravam com o seu espírito de adivinhação e quem sabe não ganhava nada em troca. Ela era escrava 2 vezes, escrava dos seus senhores e escrava de Satanás. Mas Paulo repreendeu o espírito e aquele espírito saiu. Glória a Deus. Bom, ter separado de Barnabé já tinha frutos. Tinha Lídia que se converteu, ela e a sua família, e que agora era a hospedeira de Paulo. Agora tinha mais outro fruto, que era a menina que tinha o espírito de adivinhação e que foi liberta. Agora vem a prova. Jamais Paulo sabia que os poderosos podiam tentar acabar com ele. E por ele ter expulsado o espírito daquela menina, eles prenderam a Paulo. Oh, aleluia. Prende-me, Senhor. Paulo podia dizer: aonde eu errei? Muitos têm, nos momentos de dificuldades, perguntado aonde eu errei. E eu quero te dizer que você não errou. O caminho que você está trilhando, as lutas que você está enfrentando, é o Senhor que colocou para algo maior. Aleluia. Paulo então é levado para a prisão, e ali na prisão, Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor. Uau! Louvar ao Senhor? E aí, está doendo? Está um pouco. E aí, Paulo, tá. Esse negócio me aperta as minhas pernas. E eu estou aqui. E o que vamos fazer? Vamos orar um pouco? Vamos orar. Terminava de orar, disse: vamos cantar? Vamos cantar. E a Bíblia diz que Paulo, ele cantava e orava, e os presos escutavam. Uau! A primeira liderança que Paulo tem são os presos. Aleluia! Paulo ele se tornou um grande líder daqueles presos. Ao escutar as orações, ao escutar os cânticos, os presos começaram a ter consciência. E Deus levou Paulo para a prisão com um propósito. A Bíblia diz que então veio um terremoto e arrebentou as cadeias e as portas.
E naquela época se pagava com a própria vida se deixasse um preso fugir, e agora estavam livres ali dentro. E o carcereiro, ao saber da notícia que houve um terremoto e as trancas da prisão foram abertas, ele pega uma espada. Ao invés de eu ser morto pelos meus superiores, eu prefiro tirar a minha própria vida. E quando o carcereiro chega e olha os presos todos soltos, e ele com a espada na mão para tirar a própria vida, Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. A liderança que Deus deu a Paulo na prisão impediu que os presos te tomasse por liberdade e fugisse. Nenhum fugiu para que a vida do carcereiro não fosse ceifada. Por onde Deus está te levando? Para onde Ele está te levando? Como Ele está te levando? Há um propósito para a sua vida. Estou falando com pessoas que dizem: por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus? E eu te digo: não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Jeremias hoje não enxerga. Durante um tempo ele foi o nosso palhaço sapeca em Santa Catarina. Todo mês de outubro ficava um mês. Visitávamos as escolas, creches, APAI, asilos. E crianças, elas cresceram e hoje são pais e mães ouvindo as palavras do Jeremias. Para quê? Você que viu o vídeo dele falando com toda a serenidade e até brincando que agora eu estou cego. Quantas pessoas dizem: oh, pelo amor de Deus, irmãos, ore por mim. Eu fui acometido de um câncer e dizem que esse câncer aí, ele leva à morte. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não sei por que eu... E abre o bocão a chorar. O propósito de Deus já foi cumprido, Jeremias. As milhares de pessoas que viram o seu vídeo, a maneira que você aceitou aquilo que Deus permitiu fazer, tem restaurado vidas. As pessoas chegam e dizem assim: mas irmão Davi, que pena, o Jeremias ficou cego. Eu disse: você viu o vídeo dele? Não, eu não vi ainda. Então depois que você ver o vídeo, aí eu vou falar com você. E as pessoas ligam e dizem: pastor Davi, eu estou muito feliz, porque a alegria, a perda da visão não tirou a alegria do seu coração. Que as dificuldades que passamos não venham fazer com que ofusque a alegria do Senhor que está na nossa vida, porque se você perder esta alegria, você vai perder a força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E o carcereiro faz a maior pergunta que eu já ouvi alguém fazer: que devo fazer para ser salvo? Aleluia. E Paulo rapidamente diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
A Bíblia ela não diz que o carcereiro foi lá e trancafiou os presos novamente com um novo cadeado, mas a Bíblia diz que rapidamente o carcereiro o levou para a sua casa. Levando o preso para casa. As coisas de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós é poder de Deus. E Paulo ele chega na casa do carcereiro, e a primeira coisa que o carcereiro faz, lavou as suas feridas. E ele e toda a família se converteram. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Aquele que te feriu é o que te vai te curar. Aquele que te ofendeu é aquele que vai chegar para você e dizer: me perdoe. E o que você tem que fazer é perdoar. Pastor Frauzelino entregou uma mensagem precisa nesta noite oportuna. O perdão cura a alma. Agora, Paulo, eu quero agora caminhar com Paulo nos seus últimos instantes da vida e gostaria de ler. Por isso não fiz a leitura introdutória, porque queria gastar um pouco do tempo nesta passagem tão linda de 2 Timóteo, capítulo de número 3 e também de número 4. Agora, Paulo estava novamente na prisão. Num dos momentos mais cruéis da vida de Paulo, agora já velho. Ele está numa prisão fria. E no capítulo 13, verso de número 10, Paulo, 2 Timóteo 3:10 a seguir, ele escreve para Timóteo: ouça com atenção e leia esta passagem escrita de dentro de uma prisão. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, de modo que de viver intenção, fé e longanimidade, amor e paciência. Ele está elogiando. Próximo. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Que carta linda! Escrever de dentro de uma prisão. Próximo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você está sendo perseguido? Então dê glória a Deus. Próximo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Próximo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem o tens aprendido. Próximo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Próximo.
Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, Timóteo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só ele ficou, porque um médico nunca abandona um paciente ainda idoso como Paulo. Oh, aleluia! Deus precisava restaurar o coração de Paulo daquela segunda viagem, daquela encrenca que aconteceu, daquela desavença por causa de Marcos. Marcos, quem sabe, viveu todos os tempos com amargura no coração, com ressentimento, porque Paulo não me deixou ir na segunda viagem. Quem sabe Paulo, agora velho, ele lembrava: mas eu não devia ter feito isso, ter impedido, mas o Senhor queria, o Senhor tinha um outro caminho. Que vontade eu tenho de estar novamente com Marcos. Paulo precisava ser restaurado, e este foi o momento escolhido para a sua restauração. E agora então diz: só Lucas está comigo, toma Marcos. Nesta noite o Senhor te dá uma nova chance. Pastores por este Brasil, fora do Brasil, existem pessoas que precisam de uma nova chance. Como a nossa irmã bebia, orava, tomava caipirinha, foi quebrado o protocolo humano, porque o protocolo de Deus era muros, igrejas sem muros. Líderes têm construído muros e pessoas têm ido para o inferno. Mas nesta noite que os muros sejam quebrados. O Senhor quer dar uma nova chance para você, internauta que está ouvindo. Quero te dizer que hoje Ele te dá uma nova
chance. Quem sabe você diz: pastor, eu preguei tanto, ministrei, viajei tanto e hoje eu estou no anonimato. Hoje o Senhor te dá uma nova chance. Ele te enche do Espírito Santo. Só Lucas está comigo, Timóteo. Toma Marcos e trague-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu fico muito feliz cada vez que eu falo de Paulo, esta preciosidade de Paulo, este senso que o mundo não conhece, senso de humildade, de humanidade, de empatia. E é isto que nesta noite eu peço ao Senhor nosso Deus, a Jesus, Ele encher o seu coração, a sua vida de empatia, de sentimento, e que se colocar no lugar do outro. E Paulo agora, nos últimos momentos da sua vida, de dentro de uma prisão, ele pratica a maior obra, restaurando a vida de Marcos e restaurando a vida dele mesmo. Porque é muito interessante quando alguém faz mal para a gente e nós temos a coragem de perdoar. Não é somente o ofensor que se vê livre, mas nós nos sentimos livres também e amamos. Próximo. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traga o que me sobrou. O que sobrou de Paulo foi a capa que deixou em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele só ficou no restante dos seus dias com os pergaminhos, que era onde estava escrito as palavras importantes que pode transformar a vida, e também a sua capa para se livrar do frio, a velha capa. Próximo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo. Gente, é demais esse homem. Fuja desse homem. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu não quero me levantar contra ele. Que o Senhor lhe pague. E como que as pessoas pagam para o Senhor? Ele derrama o seu amor na vida. Então Paulo não queria se levantar contra ele. Próximo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Próximo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Você sabe que fui julgado lá e na minha defesa não teve ninguém. Todo mundo fugiu. Não tinha ninguém. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso? Não, está errado, Paulo. Paulo, está errado você falar assim, Paulo. Não te assistiu? Então penalidade na vida deles. O que Paulo diz? Que isto lhes não seja imputado. Por mim está perdoado. Podia me defender, né, diante dos acusadores, mas não foi lá para me defender. Então que isso não lhes seja imputado. Isso é amor, gente. Será que tem alguém que faz assim?
Ah, mexeu comigo. Agora, é exclusão. Não, como é que se diz lá no Zap as coisas? O que fala? Bloqueou. Cancelado. Aleluia. Hoje você vai chegar em casa e vai descancelar. E vai dizer: Jesus te ama. É mostrar o seu amor, a sua graça. É mostrar quem você é. Eu lhe perdoo. Não estou magoado mais com você ou magoada. E que Deus possa te abençoar. Desbloqueie nessa noite, porque é vida que precisa do Senhor. Eles precisam da tua palavra. Próximo, vamos. As horas estão vindo. Mas o Senhor assistiu-me. Aleluia. Ninguém foi na minha defesa. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Próximo. Aleluia. Tem mais? Acabou. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Todos digam amém. Eu quero orar por você nessa noite. Pastor Frauselino já orou pelas pessoas enfermas e oramos também. Mas aonde você estiver, aonde você está, curve a sua cabeça. Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em 30 segundos, faça uma retrospectiva da sua vida. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que você quer fazer? 2025 será um ano de muita prosperidade. Mas a prosperidade é condicional. Ela vem através do perdão. Nesta noite, Ele quer curar a tua alma, como curou a Paulo, ao ponto de convidar João Marcos para vir estar com ele nos seus últimos momentos da vida. Eu estou falando com pessoas que vão chegar em casa e vão ligar para o papai, que há tempo você não fala com ele. E que você já disse: nunca mais eu vou falar com meu pai. Esta é uma noite que Deus vai te restaurar. Pessoas que dizem: nunca mais eu vou falar com meu vizinho. Que o amigo mais perto da sua casa é o seu vizinho. Ele quer te restaurar. Ele está dando para você nesta noite uma segunda chance. Assim como Paulo deu a João Marcos, por necessidade, a segunda chance. Quero dizer que o Senhor está dando para você uma segunda chance. Internauta que está em qualquer parte do mundo, Ele te dá uma segunda chance. Curva a sua cabeça e ore comigo. Pai querido, eu consegui entrar na mente das pessoas através da minha fala. Mas existe um lugar que a tua palavra ela precisa de ir. É o coração. Este caminho entre ouvido e coração
É somente você, Espírito Santo, que pode fazer. Tenha liberdade nesta noite, Espírito Santo, de conduzir esta mensagem ao coração de cada pessoa e que elas possam ter a consciência que teve Paulo de uma ampla restauração entre ele e João Marcos. Em Cristo Jesus. Amém.